Você teria coragem de largar seus próprios pais no lixo? A pergunta pesa antes mesmo da chuva entrar nos ossos. Chovia como quem quer apanhar algo. Gotas grossas riscavam o céu cinzento e transformavam o chão do aterro em um lamaçal escuro. O cheiro era uma mistura de ferrugem, plástico molhado e coisas que não têm nome. Entre pilhas de entulho e sacos rasgados, duas figuras recortavam-se contra a luz pálida. Um homem de cabelos brancos, a jaqueta encharcada colada ao corpo magro. Uma mulher de mãos pequenas, rosto vincado por anos de trabalho e noites sem descanso. Eles estavam sentados sobre malas. Malas que para qualquer observador apressado pareciam apenas mais lixo. Para eles, eram tudo. O homem segurava a mala como se fosse um filho, braço envolvendo o fecho, queixo encostado na lona molhada. Os olhos dele, no entanto, não tinham a dureza do que se espera do abandono. Tinham uma paciência cansada, quase um cuidado ritual. Ela, Azira, tremia, não por frio apenas, mas pela humilhação que vinha junto. Havia silêncio entre eles, interrompido pelo vento e pelo som distante do caminhão de coleta. O lixo era a nova casa, o aterro, a nova ruína. Quem passa por ali dificilmente para, mas o caminhão parou. O motor rangeu. Portas se abriram. Do alto do veículo desceu um homem jovem com as mãos calejadas, rosto marcado pela chuva e pelos turnos. Marcos. Ele sabia reconhecer sofrimento no olhar das pessoas. O trabalho o ensinara a ver o que outros fingiam não ver. Quando o caminhão fez a curva, foi ele quem notou as malas enfileiradas, as figuras sentadas como quem espera o pior. Parou a 2 passos, olhou-lhes nos olhos de um jeito que não tinha pena fácil, tinha presença. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou, numa voz que tentava não desnortear os dois mais do que já estavam. Sebastião ergueu a cabeça devagar, como se levantar fosse um esforço monumental. "Não nos assustem", disse, tentando sorrir para não mostrar o que realmente ardia. "Ficamos esperando." As palavras saíram murchas, como quem não tem direito a mais nada. Marcos percebeu que aquilo não era apenas uma noite de rua. Havia um semblante de abandono com nome e sobrenome. Perguntou o que aconteceu, e a resposta veio em pedaços. Rogério e Vanessa disseram eram os filhos. Disseram também que a casa, onde viveram décadas, já não era deles, porque os filhos queriam resolver as coisas. Venderiam, disseram. Era uma meia mentira que escondia um gesto pior. Empurraram os pais para fora, trocaram a cama por malas, e depois as malas pelo aterro. "Vocês são um peso", foi a frase apontada como arma. Houve um momento em que Marcos pensou em perguntar por quê. Mas as razões não limpam o frio. O que falou mais alto foi a imagem. Um casal idoso sentado em malas num monte de lixo. As fotografias antigas encharcadas dentro de um porta-retrato gasto no bolso da jaqueta dele. Ele se aproximou devagar, tirou a própria jaqueta e estendeu-a sem teatralidade. "Venham comigo." Não ofereceu perguntas. Ofereceu um caminho. Antes de partir, Sebastião apertou a mala com força. A mala parecia uma presença viva, um corpo com segredo. "Não vamos abrir isso", disse ele com firmeza que não combinava com as mãos trêmulas. Não ainda. Havia algo ali que ele guardava como quem protege uma última fortaleza. Marcos não insistiu. Respeitou. À saída, notou o motorista do caminhão olhando de cima, olhos que tudo viram, pronto para testemunhar se necessário. Ninguém ali queria gravar mais dor, apenas, talvez, evitar que se repetisse. Logo no início, um detalhe. A mala não era de couro caro. Não era uma mala de viagem comum. Era velha, remendada, com adesivos de viagens antigas que o tempo lhe arrancara as cores. Alças puídas. Mas era preservada com cuidado obsessivo. Dali se entendia uma coisa clara. Aquilo não era um monte de tralha. Era um relicário. Enquanto caminhavam, Marcos perguntou, sem pressa, sobre a rotina deles, sobre a casa que perderam. As respostas vieram em flashes. Manhãs cheias de pão caseiro, o barulho das máquinas da pequena oficina onde Sebastião trabalhara, o tilintar da máquina de costura que acompanhara a vida de Azira. A casa tinha cheiro de café, e as paredes lembravam histórias pequenas, gestos, um retrato antigo com netos talvez, uma cadeira favorita. Tudo isso reduzido a uma mala, como se alguém tivesse acreditado que podem embalar também a memória. "Foi rápido", disse Sebastião, e havia nas 2 palavras um mundo. Parecia que eles só precisavam de um empurrão. Azira olhava para o chão.
Disseram que iam ao banco resolver uns papéis. Voltaram 3 horas depois com as portas trancadas. As chaves não funcionavam. Rogério falou como se fosse um favor. Vanessa não olhou nos nossos olhos. As frases eram pequenas lâminas. Marcos calou-se. Não havia consolo que apaziguasse o corte. Logo no primeiro bloco, uma pergunta curta ao espectador. De que cidade você é? Escreve nos comentários. O mundo precisa saber que nós, onde quer que estejamos, nos importamos. Eles seguiram até a casa de Dona Teresa, mãe de Marcos, uma cozinha pequena e limpa com janelas que deixavam o calor entrar. O cheiro do café recém-passado encontrou os ossos e a alma. Dona Teresa, senhora de braços fortes e sorriso contido, apareceu com um cobertor enrolado. Não perguntou nada mais que o necessário. A casa se vestiu de calor onde a chuva tinha instalado o frio. No simples gesto de oferecer uma toalha quente, havia uma afirmação. Eles eram vistos. No sofá, com a toalha quente nas mãos, Sebastião olhou as palmas enrugadas. Não chore, murmurou Dona Teresa, mas nem sempre a dor se traduziu em lágrimas fáceis. Azira aceitou o banho com uma gratidão infantil, como se cada gota fosse um retorno ao que fora perdido. Havia café e sopa, sopros de humanidade em forma de colher. Aos poucos, as palavras vieram menos cortadas. Era como se o calor e a presença relegassem ao corpo algo que a vergonha impora à fala. Durante a noite, à mesa, conversaram sobre a casa. A história que saiu foi de passos que se tornaram empurrões. A ideia de vender começou como um problema, dívidas, contas atrasadas, promessa de resolver tudo. Mas alguém sugeriu que uma ajuda facilitaria o processo. Uma procuração, disse Azira, com voz baixa. Assinamos uma vez só, para facilitar. Eles disseram que ficaria tudo certo. Sebastião fechou as mãos. Depois vieram as contas que não reconhecíamos, continuou. Saques que não entendi, extratos que desapareciam. Havia uma mistura de ingenuidade e traição que cortava. Era impossível não notar como a modernidade bancária parecia para eles uma arapuca. Vocês têm documentos? Perguntou Marcos. Sebastião tocou a mala e pela primeira vez deixou-a descansar mais aberta, como se expor algo fosse confiar. Havia dentro um envelope surrado, protegido por um plástico empoeirado. Ele puxou o envelope com cuidado ritualístico, quase sagrado. Temos algumas coisas, disse. Temos o que podemos provar. A relutância retornou rápida, mas não quero que isso vire briga de família na frente da minha mulher. A dignidade ali era feita também de respeito pelo outro, mesmo depois da traição. A primeira coisa que tiraram foi um pedaço de papel dobrado, um contrato antigo do trabalho de Sebastião, com selos e carimbos de um tempo em que ele lutara por direitos. Havia fotografias em preto e branco de um homem mais jovem segurando uma criança. Em outro envelope, recortes de jornal amarelados, que falavam da pequena loja de costura de Azira. Tudo isso, mão por mão, formava a história de 2 vidas que a pressa de outros tentou apagar. Porque, como já dizia Dona Teresa, dinheiro compra silêncio, mas não compra dignidade. O pequeno grupo respirou e organizou as folhas em ordem. Havia cópias, havia notas, havia evidências que pediam uma voz institucional. A madrugada trouxe lembranças longas. Sebastião contou que nos últimos meses o relacionamento com Rogério esfriara. Disputas sobre venda, sobre prazos, promessas de resolver as dívidas que nunca chegavam. Houve um dia em que, ao voltar para casa, encontrou a porta arrombada, chaves trocadas. Foi como se nos transformassem em um peso de que se livram, disse ele. E nisso havia uma certa dor que não pedia retaliação, apenas entendimento. Marcos, no outro lado da mesa, percebeu também algo que não estava escrito nos papéis: a vergonha. Aquela vergonha que os empurra para locais invisíveis, que os leva a aceitar o descarte silencioso. Eles tiveram medo de dizer que iam fazer isso porque sentiram vergonha, murmurou Dona Teresa. Medo de que os vizinhos olhassem. O silêncio que se instalou foi de quem percebeu que, na maioria das vezes, a violência começa com pequenos gestos de exclusão. Na manhã seguinte, com o sol tímido esforçando-se por fendas nas nuvens, Marcos e Dona Teresa decidiram que era hora de colocar os fatos em papel para quem entende. Primeiro passo, avisar a assistente social que acompanhava alguns casos na região, Luciana. Ela não era uma heroína. Era uma funcionária que sabia os caminhos do sistema e que em muitos dias conseguia transformar pequenos atos de cuidado em processos que protegem. Ao telefone, Luciana ouviu com um profissionalismo que guarda a humanidade. Fez perguntas diretas, pediu cópias dos documentos, combinou um encontro e prometeu orientar sobre o boletim de ocorrência e o contato com a Defensoria Pública.
Antes mesmo de irem à delegacia, houve o cuidado de recolher mais provas. Marcos lembrava do motorista do caminhão, uma testemunha que poderia confirmar que o casal fora encontrado no aterro naquela noite. O motorista, um homem de poucas palavras, assinou uma declaração simples que dizia quando os viu e onde estavam. Era um ponto a mais na teia que agora começava a se entrelaçar ao redor do nome de Rogério e Vanessa. Não se tratava de condenar sem julgamento, tratava-se de reunir fatos. Ao folhear os papéis de novo, encontraram um extrato que mostrava transferências sucessivas a partir da conta ligada à procuração. Cada valor parecia uma pequena amputação do que fora construído ao longo de anos. Havia entradas em um banco diferente, depósitos que não conversavam com a história de gastos banais, valores elevados e saques sistemáticos. Era possível, na frieza dos números, imaginar mãos que, com caneta indevida, haviam tomado decisões como se fossem donos da vida alheia. Isso é a apropriação indevida, disse Marcos, com a voz baixa, quase ensinando a si mesmo. Nem todos entenderam a palavra na hora, mas sentiram a gravidade. Falsificação de assinatura. Movimentação sem consentimento. Roubo que não leva máscaras de violência física, mas que destrói o presente pela ganância. Azira chorou, não por ser pobre, mas por terem arrancado dela a confiança nas próprias palavras. Assinaram por nós, repetiu ela, como se nós não tivéssemos voz. O que se seguia era um nó de indignação e vontade de reparar. Antes de saírem, Sebastião fez algo simples. Pegou a velha foto em preto e branco, secou com a manga e a colocou dentro da mala, como se aquele porta-retrato fosse o lugar onde ainda se guardavam as razões de viver. Era um gesto pequeno, que, naquele momento, significava promessa de não abandono. Não vou deixar que apaguem nossas histórias, murmurou ele. E havia uma força inesperada nessas palavras. No caminho para a delegacia, Dona Teresa segurou a mão de Azira com um jeito maternal. O bairro estava cheio de histórias parecidas, mas não por isso menos únicas. Passos firmes, mas o coração acelerado. Havia uma sensação de entrada em território distante. O cartório, o registro, o papel que move coisas. Entraram na delegacia como quem leva uma vida inteira dentro de envelopes. Marcos, ao entregar a papelada, explicou com calma o que encontraram e pediu que fosse registrado o boletim de ocorrência. A mulher do balcão ouvia e parecia pesar as decisões que correspondem ao funcionamento do mundo institucional. Luciana, a assistente social, apareceu pouco depois com um bloco de notas e um olhar que demonstrava conhecia da urgência sem afobação. Vamos garantir que isso seja formalizado, disse ela, apontando as pautas. O BO, o encaminhamento à perícia de assinatura e a procura pela Defensoria Pública para um acompanhamento inicial. Ela explicou em termos simples que perícia não é uma sentença, é uma avaliação técnica que pode confirmar se uma assinatura foi falsificada ou não. Se confirmado, disse Luciana com cuidado, vai abrir portas para a investigação e responsabilização. Havia aí uma voz que trazia alento sem certezas falsas. Ao entregar as cópias à defensoria, um defensor público, figura cansada mas com a determinação da função, escutou a história com a atenção de quem já viu muitas vidas reduzidas a papéis que pediam justiça. Pediu ao casal que descrevessem passo a passo. Rogério e Vanessa eram nomes escritos entre as folhas. O defensor anotava como quem traça um mapa. Havia, contudo, algo que ficou fora das anotações. A tensão no ar. Porque registrar um BO é também ir até a beira de uma ferida e dizer em voz alta: houve crime. No corredor da delegacia, enquanto esperavam, Sebastião olhou uma última vez para a mala. Eles pensaram que nos jogaram fora, disse com voz que trazia lenta aceitação. Mas nós não somos lixo. Não era palavra de amargura, era afirmação de existência. Ali, entre paredes brancas e cadeiras de plástico, existia uma resistência fragmentária, a de quem, apesar de tudo, ainda tem nome e direito. Marcos saiu e telefonou para o motorista do caminhão, pedindo que viesse depor, se possível. O homem chegou, de botas ainda sujas, pronto a confirmar a presença naquela noite. Não era bravação, era testemunho. Cada testemunho era uma peça contra o silêncio que tenta encobrir a violência afetiva. Enquanto isso, Luciana providenciava o contato com um perito grafotécnico indicado pela delegacia para analisar a assinatura na procuração. Perícia é um processo, repetiu. Vai demorar. Ninguém prometeu solução rápida. Ninguém disse que a justiça seria imediata.
mas havia movimento, e ele por si só era um antídoto ao abandono. Antes que a noite caísse de novo, tiveram uma conversa curta sobre o que fariam com as malas. Dona Teresa sugeriu que ficassem por ali, por um tempo. Aqui vocês não vão dormir na lama, disse com a franqueza de quem oferece abrigo sem perguntas. A casa é pequena, mas tem espaço. Ao aceitar, o casal não estava aceitando o favor, estava retomando um direito que fora negado por filhos que escolheram o caminho do descarte. Havia dignidade até em aceitar sopa quente. Mas o que se desenhava naquelas horas iniciais era apenas o começo de uma teia que parecia finalmente tocar alguém que pudesse puxar as pontas. A descoberta da procuração e dos extratos trouxeram um salto de indignação e mobilização. Havia fotos amassadas, assinaturas que não batiam, testemunhas e, acima de tudo, a vontade de não se deixar reduzir. Marcos prometeu acompanhar cada passo. Luciana prometeu orientar os trâmites. O defensor prometeu dar entrada no necessário. Ninguém prometeu resultados milagrosos. Prometeram presença e procedimento. Na madrugada seguinte, antes de fecharem os olhos naquela casa aquecida, Sebastião e Azira conversaram baixinho sobre o que vinham sentindo. Não venho por vingança, disse Sebastião. Só quero que a verdade apareça. Azira segurou a mão dele. E que a gente não seja mais objeto, completou. Havia nessas frases uma tênue reconstrução de limites. Eles queriam justiça, não espetáculo. Queriam paz, não guerra. Quando o dia clareou, ainda restava um nó no estômago. Como reagiriam Rogério e Vanessa ao serem confrontados? Seriam arrependidos, irônicos, indiferentes? Ninguém sabia. O que sabiam era que já não podiam ficar à mercê da incerteza. E havia também um furor quieto que vinha de saber que a modernidade pode ser usada como um instrumento de limpeza moral, a lavagem de mãos feita por meio de papéis. Eles se prepararam para algo que não seria rápido. Antes de sair, Marcos pegou a mala, abriu-a mais uma vez e fez algo que ninguém esperava. Retirou os pertences mais íntimos e os colocou num saco seco, preservando-os. Não deixem nada ali que o tempo venha a destruir, disse. Era um gesto prático e simbólico. A mala agora era prova, não era casca vazia. Em torno dela, uma história que exigia resposta. E foi ali, com os documentos em mãos, testemunhas alinhadas e a sensação de que um processo estava sendo iniciado, que o grupo entrou na delegacia, entregou a papelada e esperou o próximo passo. O leitor poderia imaginar que, a partir dali, tudo seguiria como número em planilha. Mas o mundo real é mais tortuoso. Perícias demoram, defesas aparecem, laudos levam tempo. Ainda assim, havia um caminho. Enquanto aguardavam, Dona Teresa olhou para o casal e disse de forma direta, com a simplicidade de quem sabe que a vida se reconstrói em gestos pequenos. A dignidade volta quando a gente lembra de quem é. Ninguém prometeu que seria fácil. Mas havia, naquele recanto do mundo, a decisão de não aceitar o descarte como destino. A história, claro, tinha ainda muitas voltas pela frente. Encontros com Rogério e Vanessa, a confirmação técnica de que aquela assinatura fora falsificada, a possibilidade de responsabilização, as consequências emocionais de retomar vida depois de tamanha traição. Por ora, porém, o ato que fez a diferença foi simples: não permitir que o silêncio se tornasse sentença. Recolheram as provas, buscaram apoio, deram voz onde houvera mudez. E no final do dia, quando as luzes da casa acolhiam o casal com o calor de sempre de quem é recebido, Sebastião deixou uma frase que parecia encerrar uma decisão. Se vão tentar apagar nossa história, que saibam que ela está escrita em papel e na memória. Azira sorriu com cansaço. Dona Teresa trouxe uma xícara de chá e sentou-se ao lado, sem falar muito. Às vezes, a presença é a mais eloquente das defesas. Ainda havia uma mala, encharcada da primeira noite. Ainda havia uma procuração, com assinatura duvidosa, e extratos que clamavam por explicação. Havia também o motor do caminhão e o motorista, pronto para depor. E havia, sobretudo, a certeza de que algo havia mudado. O abandono havia sido denunciado. O próximo passo seria a perícia de assinatura, o agendamento com a defensoria e, mais adiante, o inevitável encontro com aqueles que escolheram abandonar. Mas naquele momento, antes de qualquer confronto formal, eles foram abrigados, alimentados, ouvidos. E foi nesse espaço, o do cuidado cotidiano, que a primeira vitória começou a germinar. A restauração de uma mínima dignidade, a certeza de que não estavam invisíveis.
O resto, disseram entre olhares, seria enfrentado com passos lentos, firmes, e não com gritos desesperados. Enquanto isso, lá fora, o céu continuava a limpar a mala do mundo com chuva. Dentro da casa de Dona Teresa, no entanto, havia calor, encontro e papéis que agora tinham voz. E antes que saíssem de novo à rua, prontos para formalizar a denúncia, alguém murmurou uma oração curta, quase só para si. Senhor, não nos deixe no esquecimento. Era uma súplica simples e humana, não promessa de retribuição. Era pedido de que a dignidade fosse reconhecida. Logo após registrar o boletim de ocorrência e protocolar as cópias na defensoria, Luciana sugeriu que aguardassem a indicação do perito e, se possível, procurassem atendimento psicológico. A papelada resolve parte, disse ela, mas a alma também precisa de cuidado. Era conselho prático, compassivo. Eles aceitaram. Estava claro que a jornada teria passos jurídicos e outros que não cabem em processos. Cuidar das lembranças, restaurar rotinas, aprender a dormir sem medo. E foi exatamente nesse limiar, entre o abrigo de Dona Teresa e os corredores brancos da delegacia, entre o calor do chá e o frio dos extratos bancários, que a história por ora se detenha. Não por falta de caminho, mas porque a atenção se concentrou em um ponto. O que Rogério e Vanessa diriam quando chamados a responder? O que as perícias confirmariam? E, talvez o que mais importava, como Sebastião e Azira reconstruiriam uma vida que fora arriscada num gesto de ganância. Marcos recuou um pouco, observando o casal. Em seus olhos havia firmeza. Eles não estavam sozinhos. E, por enquanto, isso bastava para manter a dor transformada em ação. A mala, antes símbolo do descarte, tornara-se prova. O lixo fora o começo de uma busca por verdade. O segredo encontrado ali, ao invés de enterrar, abriu uma porta para que a história viesse à luz. Ainda que o caminho fosse longo, aquela noite mostrara que a vergonha poderia ser enfrentada pela solidariedade. E enquanto a cidade continuava seu barulho distante e a chuva lavava as ruas, alguns passos foram tomados. As testemunhas estavam ali, os papéis organizados, a defensoria acionada. O fogo da indignação deu lugar a um movimento ordenado, que é, por vezes, a forma mais digna de lutar. A história, no entanto, ainda não terminara. Os dias seguintes ganharam um compasso novo. Não era que a vida voltasse a ser como antes. Era que, pela primeira vez desde o aterro, eles tinham passos planejados, nomes de pessoas que sabiam o que fazer e um lugar que oferecia um colchão seco. A rotina se organizou em pequenas certezas: atendimento médico marcado, visitas da assistente social, sessões iniciais de acolhimento psicológico indicadas por Luciana. Havia também as idas à defensoria, onde papéis se multiplicavam em protocolos e encaminhamentos. O perito grafotécnico marcou uma data. Quando chegou, entrou na sala com uma mala própria, cheia de lupas, folhas e uma mancha de café no cantinho. Olhou os documentos como quem lê um mapa: segundos, prazos, direção. Pediu cópias, comparativos, assinaturas antigas, tudo o que a tempo e paciência pudessem disponibilizar. Explicou em termos simples que compararia traços, pressão, inclinação, ritmo. Não é mágica, disse ele, é técnica. Havia ali uma espécie de alívio, a sensação de que a verdade poderia sair de forma mensurável, que aquilo que parecia apenas indignação tivesse parâmetros para ser avaliado. Enquanto isso, nos dias entre a entrega dos papéis e o laudo, a cidade ficou pequena para alguns olhares. Chegaram telefonemas de vizinhos antigos, alguns tímidos, outros com revolta abafada. Uma vizinha da rua de décadas mandou flores e um bilhete escrito com letra trêmula: se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Pequenos gestos. Uma igreja local enviou cestas básicas. Outra voluntária trouxe remendos para a máquina de costura de Azira. A ajuda era modesta, mas era a prova de que a presença humana, simples e obstinada, começava a preencher o vazio deixado pelo abandono. Houve também encontros que doeram. Por WhatsApp, a família estendia mensagens que soavam como desculpas e como negociações. Podemos conversar e resolver tudo, escreveu uma vez Rogério. Em outra, Vanessa sugeriu um encontro em que tudo seria recompensado com um valor. A oferta de dinheiro caiu como mercadoria sobre uma ferida. Eles não pediam moedas, queriam reconhecimento e segurança.
Depois de consultar Luciana e o defensor, decidiram não aceitar qualquer proposta que não fosse mediada por termos legais. Se Rogério e Vanessa queriam ajudar, que fizesse por vias que não significassem silenciar a verdade. Quando chegou o laudo da perícia, a sala da defensoria tinha o volume quieto, como quem não quer atropelar a notícia. O perito colocou o relatório na mesa e explicou o resultado com letras contidas. Havia indícios de manipulação na assinatura da procuração, traços incompatíveis com as assinaturas anteriores de Sebastião, pressões e voltas que não batiam com o traçado que fora feito ao longo de uma vida. O diagnóstico técnico, claro, não era sentença. Ainda haveria etapas processuais, recursos, defesas. Mas o laudo abria uma linha de investigação concreta. Não se tratava de um erro bancário ou de um mal-entendido. Havia sinais de que alguém, naquela salvaguarda de papel, haviam usurpado a autoridade para movimentar recursos e deixar os donos sem voz. A notícia caiu como pedra e como vento, pesado e esclarecedor. Para Sebastião e Azira foi sensação dupla, raiva que vinha com nostalgia e ao mesmo tempo algum alívio por terem sido ouvidos por um especialista. Agora não dá para varrer para debaixo do tapete, disse o defensor, com a postura cansada de quem já lidara com muito descaso. Existe material que sustenta a investigação. As palavras foram ditas com cuidado. Havia promessa de procedimento, não de desfecho. Rogério e Vanessa foram convocados a depor. O encontro aconteceu em uma sala fria da defensoria, onde a luz vinha de lâmpadas brancas e o tom entre as pessoas era de contenção. Apareceram vestidos como quem quer passar neutralidade, calças limpas, sorriso ensaiado. A defensora que presidia a audiência foi direta, leu os termos e permitiu que falassem. Rogério tentou explicar, falou de pressões financeiras, de necessidade de vender o imóvel para salvar a família. Vanessa, com voz que às vezes tremia, mencionou promessas quebradas e um cansaço que consideraram justificar decisões erradas. As justificativas soavam familiares, a narrativa da crise que exige medidas duras, o argumento de que a intenção era resolver, não destruir. Mas documentos são evidências, e o perito era um contraponto. A procuração, assinada por Rogério segundo o registro, fora analisada e apontada como incompatível com a assinatura do idoso. A defensora pública colocou a possibilidade de crime, falsificação de assinatura, apropriação indevida. Não lançou gritos, anunciou procedimentos. Rogério teve momentos de contradição. Em um deles, ofereceu o que parecia ser um depósito de bom senso, uma proposta de quantia para que os pais retirassem a queixa. A oferta colidiu com a expressão de Sebastião, que, ao ouvir, levantou a mão e falou devagar, sem ódio. Não quero dinheiro, disse ele, e olharam para a calma da sua voz como se fosse algo mais forte do que qualquer nota. Quero o meu nome, quero que não falem de nós como se fôssemos coisa. Se ferraram com o que construímos, não aceito trocar a história por moedas. Havia ali uma dignidade que não cabia em cifras. Vanessa chorou, Rogério ficou sem cor. O defensor tentou mediar, explicando que o processo seguiria seu curso e que qualquer acordo deveria ser formalizado e supervisionado pela autoridade competente. Não se tratava de permitir chantagens. Após essa etapa, o inquérito seguiu seu rumo. Havia diligências a serem feitas, extratos a serem rastreados e ouvidos. Bancos foram acionados. A hipótese de que contas haviam sido abertas e transferências realizadas por intermédio da procuração com assinatura suspeita ganhava corpo. O caso começou a atrair, discretamente, olhares de outros órgãos. Não era manchete, era investigação. Para o casal, a sensação de avanço era misto de alívio e de um cansaço antigo, porque o processo lembrava que a justiça tem o tempo da sua própria máquina, lenta, mas, quando acionada, potencialmente transformadora. Enquanto o jurídico se movia, a vida cotidiana foi se reconstituindo em passos pequenos e concretos. Dona Teresa e Marcos permaneceram como o último porto seguro. No apartamento pequeno que alugaram com recursos de doações e de um pequeno apoio social emergencial, Sebastião passou a arrumar um lugar de trabalho, uma bancada improvisada onde lixava e consertava pequenos metais que encontrava em feiras ou que amigos davam. Não era a oficina dos velhos tempos, mas devolvia a ele um gesto familiar: tocar o metal, escutar o tilintar dos instrumentos, sentir que algo se cria com as próprias mãos. Azira, por sua vez, trouxe de volta a máquina de costura que a comunidade lhe ajudara a comprar e passou a consertar roupas para vizinhos e pequenas lojas. Havia dignidade no fazer, hospitalidade que se converteu em forma de renda e orgulho em ter o próprio trabalho como base. A vizinhança foi se ajustando à presença dos dois idosos. Pessoas que antes talvez evitassem se meter começaram a bater a porta com panos, bolos, conselhos práticos. Uma senhora trouxe uma lista de serviços para a qual Azira poderia costurar uniformes de mercearias. Um homem da igreja ajudou a instalar uma pequena calha que evitou infiltrações no teto. Tudo soava modesto, mas agregado devolvia à vida deles pequenas estruturas de proteção.
eram as redes humanas que costuram o que o abandono corta. Nas noites mais quietas, quando se sentavam frente à janela, Sebastião tirava a foto em preto e branco do bolso, limpava a poeira e a colocava ao lado da cama. Quando eu era moço, dizia às vezes, tudo parecia durar mais tempo. Azira segurava a mão dele e recordava uma história do passado. Um tempo de domingos com família inteira, o tilintar do café, os netos correndo. Não eram fantasias, eram registros que o trabalho e o constrangimento do abandono tentaram apagar. Recordar era, naquele momento, também um modo de recuperar direitos à memória. Marcos e Dona Teresa não pediram medalhas. Seguiam visitando, conversando e, eventualmente, levando notícias. Traziam também relatórios simples da defensoria, explicando de forma clara o que ocorrera na última etapa do processo. Siga tranquilo, dizia Dona Teresa de vez em quando, como se apenas o verbo fosse suficiente. Mas havia também momentos de tensão. Telefonemas de cobrança que ignoravam que a conta fora objeto de disputa, visitas de pessoas que perguntavam demais. Às vezes, a vergonha que empurra ao abandono reaparecia nas ruas. Alguém cochichava. Nessas horas, a coragem vinha de passos pequenos, aceitar ajuda, explicar o que havia ocorrido, insistir em ter nomes e direitos. O caso tomou um caráter exemplar na comunidade, não porque fosse diferente de tantos outros, mas porque a reação havia sido coletiva. Nos encontros de bairro, o assunto vinha como advertência, como proteger idosos contra decisões que os despossuem, como fazer com que vizinhança e serviços sociais atuem preventivamente. Luciana organizou reuniões informais, e a Defensoria participou com material informativo sobre procurações, direitos do idoso e formas de denúncia. A história dos dois virou, assim, um estímulo para que outros não caíssem na mesma armadilha. Quando a investigação avançou o suficiente para gerar um indiciamento, o clima entre as partes ficou pesado. Havia, do lado de Rogério e Vanessa, a compreensão de que a coisa saíra do controle. Havia também um silêncio que se tornara mais eloquente que qualquer defesa. Em uma audiência preliminar, com os advogados presentes, as propostas de acordo surgiram novamente, desta vez com papéis e promessas acompanhadas por reconhecimento formal. Mas Sebastião se mostrou inflexível. Não era por vaidade. Se houve prejuízo de fato, que se repare de forma justa, disse. Mas não quero que isto seja uma compra de silêncio. Vocês nos tiraram de casa como se plástico descartável. Não quero continuar sem o direito de nomear o que aconteceu. Alguns ali talvez esperassem que a severidade de sua resposta viesse acompanhada de sede de vingança. Não, a decisão dele tinha outra natureza. Vinha do desejo de preservar um limite entre o que é humano e o que é transação. Quando disse, em certo momento, que não precisava do dinheiro, mas do respeito, deixou claro que justiça era também reconhecimento da dignidade. Foi uma lição difícil para aqueles que haviam reduzido pais a fardos. Os meses que se seguiram foram de idas e vindas entre cartórios, audiências e conversas com assistentes sociais. A defensoria acompanhou com afinco e a polícia local seguiu o protocolo. Havia ainda etapas, produção de prova documental que sustentasse a acusação pelo Ministério Público, eventuais perícias complementares e o tempo próprio do judiciário. Em público, as coisas andavam devagar. Em privado, havia um movimento de reconstrução. Um profissional de psicologia comunitária começou a visitar o casal 2 vezes por semana, escutando memórias, medos e os pequenos desejos que remontavam ao futuro. Às vezes, no café da tarde, Azira perguntava sobre os netos, se existiam notícias, se alguém saberia de algum contato. A resposta era sempre a mesma. Haveria tentativas formais de localização, cartas registradas caso não houvesse retorno. O contato familiar, no entanto, permaneceu distante. E na ausência de laços sanguíneos firmes, outros laços se fortaleceram. O relacionamento entre Marcos e o casal consolidou-se em amizade com responsabilidade. Ele não apenas ajudara uma noite no lixão, tornara-se um nome que a família dos dois aceitou sem rótulos, como companhia. Houve momentos de raiva e de calmaria. Uma vez, no mercado, um homem que conhecia Rogério se aproximou e maldosamente sugeriu que, talvez os pais estivessem sendo dramáticos. Marcos respondeu com calma firme e chamou a atenção para a solidariedade. Eles têm provas, isso não é drama. A defesa da dignidade muitas vezes acontece em pequenos embates cotidianos, não apenas em salas de audiência. No verão que veio depois, a casa recém-alugada ganhou algumas flores trazidas por vizinhas. Azira pôs mãos à obra e criou pequenas almofadas com retalhos que vendia na feira aos sábados.
Sebastião, por sua vez, começou a aceitar encomendas de consertos de bicicletas e utensílios metálicos. O rendimento era modesto, mas traduzia um passo importante: autonomia reconstruída. Eles não se tornaram ricos, tornaram-se presentes na rua de novo, não invisíveis, trocando serviço por sustento e, mais do que isso, trocando laços com outras pessoas. A conversa sobre perdão inevitavelmente apareceu, não como obrigação, mas como questão íntima. Perdoar não é esquecer, disse certa vez o psicólogo que os atendia. É decidir o que fazemos com essa dor. Para Azira havia um processo lento. Manhãs em que pensava nos gestos de Vanessa quando menina, tardes em que lembrava do rosto de Rogério quando bebê. Essas memórias ajudavam a segurar a complexidade da situação. Não era simples absolver. Era muitas vezes apenas aceitar que a vida seguiria com ou sem o reencontro. O dia do confronto formal com Rogério e Vanessa marcou a cidade em termos privados. Em uma audiência de instrução, diante de promotor, defesa e partes, as palavras foram medidas. Rogério chorou em um momento e pediu perdão em outro. Vanessa teve lapsos de arrependimento e, em seguida, de justificativa. O promotor ouviu, leu a acusação e explicou os possíveis desdobramentos. Havia ainda o espaço para acordos penais, para a negociação baseada em reparação, mas o processo era um caminho com bifurcações. Não havia atalhos para apagar o que havia sido feito. Para o casal, o momento mais difícil foi ouvir, de forma pública, o desdobrar das motivações que os haviam levado ao ato. Era revelador, rude e necessário. No entanto, a cena mais potente não foi a da acusação, mas a que veio depois, quando, ao saírem do fórum, o casal foi cercado por vizinhos que, sem alarde, os cumprimentaram com um abraço simples. "Estamos com vocês", disseram. Não era festa, era reconhecimento. O calor humano que começara na casa de Dona Teresa e se expandira, agora se fazia visível em forma de presenças que não mediam preços. A cidade, pequena ou grande, é feita dessas apropriações de cuidado. Com o passar dos meses, as consequências começaram a tomar formas mais concretas. O banco, diante das evidências, abriu investigação interna. Alguns valores foram rastreados e, em processos internos, surgiram indícios de movimentações incompatíveis. Novamente, não havia promessas de que tudo voltaria ao lugar. Um processo financeiro é labiríntico e envolve muita papelada e tempo. Mas o fato de existirem trilhas seguidas por auditores e promotores devolvia algum senso de justiça procedimental aos atingidos. Para Sebastião, isso bastava como confirmação de que havia, enfim, vozes profissionais trabalhando para além do gesto humano de solidariedade que começara tudo. A vida cotidiana seguiu, e a guarda de pequenas rotinas ajudou na recuperação. Domingo era dia de prato caprichado feito por Dona Teresa. Sexta-feira havia conversa com o psicólogo. Terças, Azira levava pequenas costuras para uma loja local. Marcos, por sua vez, passou a trazer pequenos serviços de manutenção para o prédio deles e aos poucos tornou-se referência para concertos. Não era caridade, era reciprocidade. Em um certo dia de primavera, quando o céu ficou claro e o ar trouxe cheiro de terra quente, o casal recebeu uma carta. Não era dos filhos, era uma intimação formal para uma nova audiência. Não foi alegria, foi mais uma etapa. Sentaram-se à mesa, leram o conteúdo e depois conversaram em voz baixa. "Seguiremos", disse Sebastião com voz firme. "Não por raiva, mas porque a gente precisa que isso pare de acontecer com outros." Azira concordou com o aceno. Havia naquela decisão um fardo transformado em missão. Se sua dor podia prevenir a de outros, valeria o esforço. Os encontros com a defensoria continuaram. Em uma delas, Luciana trouxe um folder sobre direitos do idoso e sobre formas de prevenção de abuso financeiro. "Vocês devem contar a história", disse ela. Não para criar espetáculo, mas para que outros saibam se proteger. Publicar a história foi um diálogo cuidadoso. Não expor rostos além do necessário, não a limitar a vergonha, mas oferecer aprendizado. Aceitaram, com limites. A mensagem que desejaram passar era simples. Ninguém merece ser descartado, e a legalidade existe para tutelar os vulneráveis. A comunidade, com o tempo, passou a certificar-se de pequenas políticas de proteção. Um grupo de vizinhas organizou um cadastro comunitário de pessoas idosas, com contatos de emergência e orientações básicas sobre procurações e assinaturas. Não era solução mágica, mas era prevenção. A história de Sebastião e Azira ganhara assim um efeito transformador, de tragédia privada a catalisadora de cuidado coletivo. No campo emocional, as feridas não se fecharam por completo, e isso era esperado. Havia dias em que Azira acordava com o susto de ter sido empurrada de casa, dias em que Sebastião via um objeto e lembrava do gesto de despossamento.
O psicólogo os acompanhava nesses braços inerentes da lembrança, mostrando que a resiliência é muitas vezes composta por pequenos recomeços e não por epifanias. Uma tarde, sentado ao sol do corredor, Sebastião disse: "Não sei se vou voltar a confiar plenamente nas pessoas que vêm da família. Talvez não." Azira segurou a mão dele e completou: "Mas nós voltamos a confiar em nós mesmos." Era uma vitória silenciosa. Com o processo caminhando e a vida se reorganizando em laços e rotina, chegaram notícias de que algumas medidas cautelares seriam aplicadas, bloqueios em contas suspeitas, análises mais profundas por parte de agências financeiras. Mais uma vez, não era garantia de que todo o mal estaria desfeito, mas era movimento institucional. A sensação que acompanhava o casal era de que nomes tinham sido postos sobre os atos e que a justiça, embora cadenciada, começara a responder à sua dimensão. Em uma das últimas audiências antes do que todos esperavam ser uma sentença interpelação, uma cena chamou a atenção de quem acompanhava. Rogério, de pé, pediu licença e, com voz baixa, reconheceu ter errado. Falou de pressões, de dívidas, de decisões tomadas em desespero. Mas reconheceu também que não havia justificativa moral que cobrissem o que fizera. Vanessa falou pouco. Seu rosto revelava um cansaço que vinha de ter feito escolhas das quais talvez se arrependesse. A sala ouviu. Não houve aplausos. Houve sim a sensação de que histórias, por mais dolorosas, podem ter momentos de exposição que as humanizam. Após a fase mais álgida do processo, meses depois, a vida já tinha outra cadência. A casa improvisada ganhou um jardim de vasos em frente. Azira aprendeu a fazer pequenas toalhas bordadas que vendia nos finais de semana. Sebastião foi contratado por um pequeno comerciante para consertar grades e portões. Não foi luxo, foi trabalho honesto. E em cada peça consertada, em cada ponto costurado, havia a certeza de que haviam reconstituído peças do próprio viver. Num sábado pela manhã, reunidos na varanda, com um café que aquecia as mãos, Marcos sentou-se com os dois e falou com simplicidade: "Vocês me ensinaram mais do que eu dei a vocês. Ensinaram a não passar adiante o que costumeiramente se faz, fingir que não viu." O elogio, dito assim, soou despretensioso, mas tinha peso. A família escolhida que se formara ali não se baseava em laços de sangue, e sim na decisão de atuar quando outros fingiam não ver. Ainda havia encontros com o promotor, possibilidades de acordos e etapas judiciais pendentes. Não se pode dizer que tudo estava resolvido. Mas havia naquela nova rotina uma restauração de processos internos, a sensação de que não eram invisíveis. Essa restauração, por sua vez, permitiu que desejos de futuro voltassem a aparecer. Uma viagem pequena para visitar uma praia próxima, um almoço de família com quem desejassem chamar, a lembrança de que sonhos simples poderiam existir de novo. No fim, a conclusão não veio em forma de revanche. Veio em paz. Sebastião recusou a última proposta de acordo em que se esperava que tudo fosse enterrado com um envelope de dinheiro. "Não é isso que cura", disse ele, com serenidade. "É a verdade sendo dita." Vanessa e Rogério seguiram seus caminhos, e a justiça, em seu ritmo, acendeu o processo que os responsabilizaria. Mas, acima de tudo, houve uma reconstrução íntima. Azira, ao receber a visita de uma neta distante que timidamente se apresentou, deixou as portas abertas para gestos reconstruídos. Não era reconciliação automática, era cautelosa possibilidade. No auge do que poderia ser considerado um desfecho provisório, houve uma pequena celebração na varanda do apartamento. Bolo simples, chá e o som de vizinhos que traziam cartas e desejos de futuro. "A dignidade volta", disse uma vizinha. E a frase circulou como se fosse um selo silencioso posto no peito de quem resistiu. A cidade, onde tantas histórias se perdem, devolvera algo essencial. A sensação de que, diante da injustiça, ações humanas e institucionais podem convergir e restituir nomes. Antes da despedida dessa etapa, houve um momento de recolhimento. No final da tarde, enquanto o sol lançava um brilho morno sobre a janela, Azira segurou a mão de Sebastião e, com voz baixa, fez uma oração, simples, íntima, dirigida a algo maior que ambas as coisas. "Senhor, que a gente não seja mais objeto. Dá-nos paz para andar e força para cuidar da memória." Foi breve, foi sincera. Não prometeu milagres, pediu presença. E presença foi exatamente o que receberam. A presença de pessoas, de leis que se moveram e de uma comunidade que não os deixou desaparecer. No epílogo prático dessa história, meses depois, o caso seguia em curso, com audiências esporádicas e diligências. Não havia em nenhum momento promessas de retribuição sobrenatural nem de solução imediata.
Havia sim passos firmes da máquina humana, perícias, investigações e possibilidades de responsabilização. Mais do que isso, havia a certeza de que o abandono físico no lixão tornara-se por fim um ponto crítico que despertou cuidado e ação. O segredo escondido na mala, a procuração forjada e as movimentações havia transformado o que parecia uma dor privada em processo público de responsabilização. E a lição que ficou, para além das tramitações administrativas, era clara: ninguém é lixo. A dignidade não se perde por decisão alheira. Ela pode ser reinstaurada por meio de cuidado, testemunho e consequências. Pequenos gestos de empatia, uma jaqueta oferecida, um cobertor, uma sopa quente, iniciaram aquilo que as instituições completaram com técnica. A justiça tomou seu curso, não para vingar, mas para nomear e responsabilizar. A comunidade aprendeu a olhar para os idosos com mais atenção, e algumas políticas de prevenção se desenvolveram a partir do caso. No final daquele ciclo, sentado em sua bancada, com um pedaço de metal nas mãos, Sebastião olhou para a janela e, por instantes, não pensou nos papéis ou nas audiências. Pensou em uma ferramenta que precisava de polimento. Com cuidado, começou a lixar. A Zira, na mesma casa, costurava um vestido simples para uma cliente. Era cotidiano, mas era dignidade em movimento. A vida que tivera seu momento de degradação mais cruel avançava, reconquistando formas. E então vem a pergunta que ecoa: o que cada um de nós faria se encontrasse em seu caminho um idoso abandonado? A resposta não é única, mas pode começar com algo simples: ver, perguntar, não virar o rosto. Pequenos atos salvam vidas. Pequenas presenças fazem diferença. A história de Sebastião e Azira não terminou com um final cinematográfico. Terminou com passos firmes de reconstrução, com o início de um processo de responsabilização e com a consolidação de uma família escolhida que se recusa a abandonar. Se você se sentiu tocado por essa história, lembre-se, a compaixão tem formas práticas. Procure saber como sua comunidade protege os idosos, informe-se sobre direitos e, se puder, ajude de forma concreta quem estiver ao seu alcance. E se achar que essa mensagem deve alcançar mais gente, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre dignidade e cuidado. Não deixe que o esquecimento seja a sentença final de ninguém.